Olá, tudo bem? Eu sou o professor Néder, trabalho com matemática aqui no Colégio Talentos e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de como se aprende matemática, tá? Isso tanto no colégio, na escola, no ambiente educacional aí, como também em casa e nas atividades do cotidiano, tá bom? Que afinal a matemática faz parte de tudo em nossa vida. Estudos sobre como as crianças aprendem os conceitos matemáticos são relativamente recentes. Após grandes pesquisadores como Jean Piaget e Levi-Vygotsky terem estudado os processos cognitivos da aprendizagem, foram surgindo outros pesquisadores focando em áreas específicas do conhecimento. Sendo na matemática, grande parte do que sabemos a respeito de sua aprendizagem foi através das pesquisas realizadas por Constance Camy. Estas pesquisas têm agregado aos cursos de formação de professores novas maneiras de se ensinar, embora ainda não tão presentes nas licenciaturas. Bom, um exemplo bem evidente de mudança na forma como os alunos se relacionam com a matemática nas escolas é quanto às resoluções de situações problemas, pois, não há muito tempo, era exigido do aluno que percorresse exatamente o mesmo caminho dado pelo professor para se chegar a uma solução. Hoje, o aluno tem a liberdade de traçar estratégias diferentes de acordo com seus conhecimentos para se chegar à mesma solução, pois a matemática, apesar de uma ciência exata em sua solução, ela dá a liberdade de se percorrer diferentes caminhos para se chegar a uma mesma solução. Essencialmente, a matemática era ensinada através de repetições intermináveis, de exercícios sem sentido, sem nenhuma correlação com a realidade vivenciada pelos alunos em seu cotidiano. Hoje, busca-se fazer com que o aluno efetivamente participe do processo de ensino-aprendizagem, construindo seu conhecimento através de suas próprias observações, onde muitas vezes lhe é dado situações familiares de seu dia a dia, a fim de que se perceba o quanto a matemática é presente em sua vida. O papel do professor nesse processo é de um mediador do conhecimento. Ele apenas vai mediar a forma como o aluno vai alcançar essa aprendizagem. Como mediador, o professor ele ajuda, veja bem, ele não constrói, ele ajuda o aluno a construir conceitos, fazendo com que o estudante tenha plena consciência do que faz na hora de responder a questões. Ou seja, não se incentiva as reproduções por mera memorização, e sim o pensar efetivo na busca de soluções, fazendo uso das ferramentas que a matemática disponibiliza. Desta forma, o aluno vai além da capacidade de apenas repetir, mas também de ressignificar diante de novas situações, adaptando e transferindo seus conhecimentos para resolver desafios. Resumidamente, o professor tem a função de criar situações didáticas em que nem tudo fique explícito, Aí são os obstáculos. Ao aluno, cabe vencer esses obstáculos, pensar em possíveis caminhos para superá-los, formulando variadas hipóteses sem ter a pressão de uma resposta imediata e correta. Afinal, errar é natural durante o processo de ensino-aprendizagem. Assim, o aluno usa a própria lógica para produzir conhecimentos, desenvolvendo um pensar autônomo, ou seja, o aluno nota que não é totalmente dependente do professor e que sim, ele mesmo tem capacidade para aprender por suas próprias observações. Ao final desse processo, o professor então retoma o que ele planejou, analisando as hipóteses levantadas pelos alunos, e aí ele sistematiza o aprendizado. Tendo ciência dessa capacidade que os pequenos, que os nossos alunos têm de criar hipóteses, é possível elaborar momentos de aprendizagem que valorizem discussões em grupo, com momentos para justificarem suas respostas. A prática de refletir sobre como pensou para compartilhar sua estratégia potencializa sua aprendizagem, enquanto que aos que ouvem e analisam essas respostas notam formas de pensar diferentes, enriquecendo seu leque de opções na resolução de problemas. Bom, algumas situações de aprendizagem, tá? Agora eu vou colocar para vocês algumas situações que vocês podem estar aproveitando para auxiliar eles a estarem aprendendo, tá? Com relação aos jogos, então pode ocorrer tanto na escola como em casa também, tá? Se bem escolhidos, pode ser no computador ou da forma convencional, os jogos podem ser excelentes instrumentos educativos. Por exemplo, jogos de tabuleiro. Acredite ou não, mas esses brinquedos populares possuem uma grande capacidade escondida de ensinar matemática às crianças. Condições que na maioria das vezes são ignoradas por todos, achando que são meramente jogos,
Mas jogos básicos de computador do tipo labirintos, explorações de subterrâneos e cavernas com tesouros escondidos, ensinam às crianças conceitos de sequência, tamanho, geometria, espaço, contagem. Jogos mais complexos, tais como banco imobiliário, ensinam uma matemática mais avançada, gerenciamento de dinheiro e valores. Jogos como o Jogo da Velha, bem conhecido nosso, damas, xadrez, esses ensinam o aluno a traçar estratégias. Batalha naval. Trata-se de um jogo tradicional, onde o jogador dispõe de uma área dividida em quadrantes, o próprio termo quadrante é um termo matemático, ou em regiões demarcadas, a exemplo de um vetor, um outro termo muito usado também em física, onde ele deverá posicionar e distribuir vários objetos dentro daquele espaço. Logo, aprenderá noções de espaço, geometria, tamanhos, proporções e assim por diante. Os jogos desse tipo, do tipo de batalha naval, ajudam a construir as bases primárias para diversos conceitos, ensinando sequência, definição e uso de valores, contagem, coordenadas, direções, vetores, lógica, conjuntos, planejamento e estratégia. Enfim, é um jogo muito rico para avançar no conhecimento da matemática e consolidar algumas coisas, além de que vai fazer se divertindo, E o que falar então dos quebra-cabeças? Quebra-cabeças de figuras recortadas é uma excelente ferramenta para ensinar e desenvolver a habilidade matemática. Os quebra-cabeças básicos ensinam raciocínio espacial, enquanto que outros mais elaborados ensinam formas e tamanhos. As crianças também usam habilidades como sequência e ordenação para agrupar as peças do quebra-cabeça. Aqui vale dar uma ênfase, eu particularmente gosto muito do tangram. Não somente aquele tradicional, mas existem muitas outras formas de tangram. Dê um tangram para ele vai adorar. Blocos de construção. Não importa se as crianças estão usando blocos planos de papelão, de madeira ou Lego, Mas o fato é que construir, organizar e planejar estruturas coerentes e lógicas vai exigir pelo menos matemática básica, habilidades de engenharia e geometria. As crianças usam tamanho, forma e sequência para dar vida e expressão às suas criações. Através do método de tentativa e erro, elas aprendem qual a melhor técnica a ser usada e qual a que melhor funciona. Situações do cotidiano. Essas, a maioria delas, somente a família mesmo pode proporcionar. A escola até pode planejar algo, de estudo do meio com relação a essas situações, mas vocês vão ter muito mais oportunidade do que a gente. Por exemplo, dentro de um supermercado ou no mercadinho do bairro, As possibilidades matemáticas estão presentes em cada seção. Bom, o supermercado ele oferece uma infinidade de oportunidades de aprendizado. Na seção de frutas e verduras, por exemplo, as crianças podem aprender sobre pesos, medidas, volumes e fazer comparações. Indague eles as seguintes perguntas durante uma ida de vocês ao supermercado. Por exemplo, quantas maçãs são necessárias para formar 1 quilo? Qual pesa mais, 5 batatas ou 5 limões? São ideias matemáticas que vão fazer eles pensarem a respeito disso e vai fazer eles verem que a matemática está presente no dia a dia. As crianças também podem praticar conhecimentos de matemática básica, como adição, subtração, divisão, multiplicação e estimativa. O que custa mais? 100 gramas de queijo por R$3 ou 150 gramas por R$6? Vejam que essas coisas de promoção, que nós vemos no supermercado, às vezes as promoções nos enganam. A gente pode mostrar isso para os alunos. E aí? Esse produto aqui na promoção eu levo uma quantidade maior e pago um determinado preço, e o outro uma quantidade que realmente é a corriqueira que é oferecido. Aonde que eu vou ter aqui uma real vantagem? A matemática vai explicar isso. Outras perguntas podem ser, por exemplo, quanto já gastamos até agora? Já pegou ali uma certa quantidade de produtos e a estimativa, Quanto que eu já gastei até agora? Quantas refeições podemos preparar para a nossa família com esta caixa de filé de peixe? A conta foi R$ 35,70. Se eu pagar R$40, quanto vou receber de troco? Também podemos usar a própria mesada com relação à matemática, Explicando que o dinheiro deverá ser usado com sabedoria, para comprar brinquedos, revistas e outras coisas que eles julgam necessárias, proporcionarão a oportunidade de desenvolver habilidade para gerenciar dinheiro. E para isso, ele terá que fazer uso dos seus conhecimentos matemáticos. Além do que, você pode estar usando também isso para gerar nele um senso de responsabilidade, Você pode estar atrelando essa questão da mesada com algumas coisas a cumprir dentro da família aí, Bom, mapas, viajar.
com uma simples viagem, longa ou curta, pode se transformar em uma excelente aula de matemática. Usar mapas da forma correta é uma habilidade desenvolvida pela matemática. Uma viagem de carro, ônibus ou até avião oferece oportunidades para praticar algumas coisas, como por exemplo, a que distância fica o lugar para onde estamos indo? Quantas cidades ou estados vamos cruzar? Qual o caminho que iremos tomar para chegar ao nosso destino? Quantos automóveis de um determinado modelo vamos encontrar até chegarmos ao nosso destino? Quantas placas de sinalização encontramos pelo caminho? Também podemos aprender coisas como, por exemplo, qual será a média de consumo do carro por litro de combustível? Uma coisa legal de se calcular, né? Se viajarmos a 80 km por hora, quanto tempo vamos levar para percorrer 300 km? Se levarmos 3 horas para percorrer uma determinada distância, qual será a velocidade média? E o esporte? Também no esporte, praticando ou apenas como espectador, podemos aprender muita coisa. Se você tem um esporte favorito, né? Se você torce para uma equipe, você pode aprender matemática enquanto vibra por sua vitória, enquanto vibra pelo seu time. Poderá anotar todos os resultados dos jogos da sua equipe e calcular várias estatísticas referentes às partidas realizadas. Por exemplo, quantas cabeçadas o zagueiro do time adversário deu no primeiro tempo? Quantos passes errados deu a sua equipe durante toda a partida? Qual a média de faltas cometidas no jogo? Quantos cruzamentos houve na área? Quantos chutes a gol deu o time adversário? Ou, com os pontos que meu time já conquistou e os jogos ainda a serem realizados, será que meu time ainda tem possibilidade de vencer o campeonato? Praticando um esporte, né? Se você pratica um esporte, futebol, basquete ou qualquer algum outro, a matemática vai estar envolvida nele também. Qual a trajetória correta, necessária, para conseguir acertar a bola na cesta de basquete da posição em que eu estiver dentro da quadra? Ou para lançar a bola de futebol sobre uma barreira de jogadores posicionados em um trecho qualquer? De quantos pontos vamos precisar para conseguir uma classificação? Qual seria o melhor ângulo para fazer um arremesso no basquete e marcar 3 pontos? Ou fazer um lançamento no futebol para o atacante receber a bola fora do alcance dos defensores adversários? E dentro de casa, na cozinha, mamãe, na cozinha tem muita coisa que você pode estar ajudando o seu filho a desenvolver matemática. É impressionante como também na cozinha existem muita matemática oculta. Uma cozinha nos oferece outros meios de usar no dia a dia conhecimentos de matemática. As crianças podem ler uma receita e então saber a medida ou quantidade dos ingredientes necessários para fazer um bolo, por exemplo. Poderão também modificar a receita, usando divisão ou multiplicação para fazer uma porção maior ou menor da que está estabelecida na receita, dependendo da quantidade de pessoas que vão ser servidas. É um excelente exercício para a fixação do seu conhecimento sobre frações. Se a receita, por exemplo, ela é para 4 pessoas, né? E ela determina que você vai ter que usar 1/3 de farinha de trigo. Se você quiser fazer para 6 pessoas, esse 1/3 de farinha de trigo não vai poder ser a mesma proporção, né? Você vai ter que usar uma outra quantidade de farinha. Como calcular isso? Seu filho pode ajudar. O estudo formal no lar. Bom, até agora eu estou falando com vocês, né, comentando, né, sugestões de aprender matemática de forma informal, né, nas atividades do dia a dia. Mas o estudo formal também é muito importante, tá? Momentos de estudo em casa devem ser bem planejados. Deve-se reservar um local apropriado, de preferência uma mesa, sem distrações, sem celular, sem televisão, sem computador. Reservar um tempo suficiente para isso. E o mais importante, deve ser uma prática constante. Isso deve ser diário, tá bom? A matemática na sala de aula. Hoje, né, como já comentei um pouquinho no início do vídeo, né, valoriza-se uma aprendizagem matemática que faça o aluno verdadeiramente participar de todo o processo de construção do conhecimento. Para isso, faça uso de recursos tais como resolução de problemas, né? É muito comum dentro da matemática a gente criar situações, problemas para o aluno estar resolvendo. Modelagem matemática, ela é muito semelhante com a situação problema, tá? O aluno vai ter uma determinada situação, onde ele vai usar as ferramentas matemáticas para dar soluções a essas situações. A etnomatemática, um termo talvez não muito comum,
mas a etnomatemática é quando a gente faz uma adaptação da matemática para o cotidiano em que o aluno vive. Afinal, cada escola tem um meio social, né? Cada escola recebe determinados tipos de alunos, os grupos não são todos iguais. E aí o professor vai adaptar esses conhecimentos, vai adaptar a matemática de acordo com a vivência desses alunos. E a história da matemática? É muito bacana trabalhar com a história da matemática, os alunos gostam bastante. Eles aprendem a ver o processo, como se ocorreu a construção daquele conhecimento historicamente. Como que há muitos e muitos anos atrás, sem os recursos que nós temos hoje, determinada pessoa conseguiu chegar a tal conclusão, a tal padrão na matemática. Isso é muito bacana. Computadores, uma ferramenta magnífica, maravilhosa para a gente poder estimular o conhecimento matemático. Hoje, com uma rápida pesquisa no Google, vocês podem encontrar aí uma infinidade de softwares gratuitos, de blogs, de videoaulas no YouTube. Enfim, uma pesquisa simples no YouTube, vocês podem encontrar aí muitos recursos para estar fortalecendo o aprendizado da matemática. E isso também é utilizado na sala de aula, com certeza. Temos também os materiais concretos, né? O que seriam os materiais concretos? Apesar da matemática ser totalmente abstrata, né? A matemática não é algo que a gente consegue pegar, né? Por exemplo, os termos que a gente usa em matemática são totalmente na imaginação. Ninguém nunca viu, por exemplo, o número 4 passeando por aí, né? Ele só existe na nossa mente, né? Mas existem algumas coisas que a gente pode construir que nos ajudam a ter uma visão melhor desses conceitos matemáticos, né? A geometria, por exemplo, ela é bem ampla de construções que a gente pode estar utilizando para determinados conceitos matemáticos, né? O próprio cálculo em si, na própria concepção do número, é muito comum utilizarem com as crianças desde pequenininhas um material chamado material dourado. São alguns cubinhos de madeira ou compridinhos, né? Que ajudam a criança a entender como é a formação dos nossos números. Mas enfim, existem muitos materiais concretos que a gente constrói com os alunos na escola, que eles podem sim pegar e ajuda então eles a estarem ampliando esses conhecimentos matemáticos, né? Temos também os jogos que eu já comentei aí no começo ou mais ou menos no meio do nosso vídeo, né? Os jogos são amplamente também utilizados na matemática em sala de aula, tá? A gente forma aí grupos ou duplos com os alunos e brincando, se divertindo ali, eles acabam aprendendo matemática também. Bom, tudo isso, pessoal, que a gente está aqui conversando, né? Eu fiz aí uma pesquisa sobre algumas coisas que eu estou aqui compartilhando com vocês, para que a gente possa prezar pelo conhecimento matemático das nossas crianças, né? Dos nossos jovens. A matemática, ela é sim prazerosa, divertida, ela é gostosa. Eu sei que muitos pensam ao contrário, né? A matemática é chata, né? Mas na verdade a matemática fica chata para aquele que tem dificuldade em aprender a matemática. E na grande maioria das vezes, a dificuldade em se aprender matemática se dá por causa de defasagens que o aluno possui. São coisas que ele não aprendeu que o atrapalhem em aprender novos conceitos. Afinal, a matemática é uma disciplina contínua. Ela possui pré-requisitos para cada conceito a ser aprendido. Se eu, por exemplo, ainda não aprendi a somar e subtrair, jamais eu vou aprender a multiplicar e dividir. Uma coisa depende da outra. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos aí abertos a sugestões que vocês podem estar compartilhando com a gente. Tenham sempre em mente, nós somos parceiros na educação dos nossos jovens, nossas crianças, e espero que vocês possam usufruir das dicas que foram colocadas aí. Até uma próxima oportunidade.